Fala, Team X. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia aí? Tudo? Meu áudio tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Legal. Tudo ok, tranquilo. Maravilha, vamos continuar. Só vou pedir um favor para vocês. Se vocês quiserem, peguem um papel, uma caneta e todas as dúvidas que forem aparecendo durante o nosso bate-papo, anotem elas, porque eu acho que no começo algumas que vão surgir, ao decorrer do bate-papo já vão se esclarecer. Se não, no final a gente tira todas elas, tá legal? Perfeito? Beleza, beleza. Então vamos lá. Perfeito. Eu ando fazendo muitos estudos com relação à reação dos traders durante o trade e procurando entender isso. Já li muitos livros, procurei muitos exercícios e eu me identifiquei muito com um deles. E eu gostaria de estar compartilhando esse com vocês agora. Não só o exercício em si, mas toda a explicação que vem, que envolve ele, que determina as situações em que pode acontecer e como ele pode estar nos ajudando, ok? Essa técnica ela é muito utilizada principalmente por jogadores de pôquer, jogadores de xadrez, por palestrantes ou de outras áreas, de pessoas de várias áreas, em que elas vão passar por algum momento de estresse. E nesse momento elas precisam estar com a mente tranquila para tomar a melhor decisão no momento mais crítico e estressante da situação, ok? Eu acho que isso é muito parecido com quando a gente vai entrar com um trade, né? Também a gente pode interpretar dessa forma. Bom, antes desse momento de muito estresse, a gente tem um exercício que é o que eu faço e tem me dado muitos resultados positivos que eu vou ensinar agora para vocês como funciona. Você deve estar num local reservado. Normalmente os locais que a gente usa para operar o trade, né, já é um local reservado da casa. Você vai colocar uma mão contra a outra, como se fosse aplaudir alguém, sabe? Quando a gente encaixa uma mão contra a outra, na altura do peito, tá? Então você vai fechar essas mãos, uma contra a outra, junto do peito, e apertar com força. Essa força que você põe nesse momento de uma mão contra a outra, ela vai funcionar como um imã. E esse imã vai pegar toda a adrenalina que está no seu corpo e trazer para suas mãos, tá? Depois que você concentrou essa adrenalina nas suas mãos, o que você vai fazer? Você vai abrir e fechar as suas mãos em movimentos contínuos. Esse movimento ele vai fazer com que você dissipe toda essa adrenalina que você tinha em excesso no seu corpo e que veio para suas mãos. E todo esse movimento você vai fazer atrelado a uma respiração profunda, tá? Então toda vez que você apertar as suas mãos na altura do peito, uma contra a outra, você vai inspirar e quando você abrir e dissipar essa adrenalina, você vai expirar, ok? Agora eu vou explicar o porquê que um movimento tão simples, um exercício aparentemente fácil, ele é tão importante, principalmente para o trade. O excesso de adrenalina, que é a primeira coisa que a gente precisa entender como ela funciona, antes de um trade, ele faz muito mal. Por quê? Acho que tudo em excesso na vida faz muito mal, mas na nossa tomada de decisão, principalmente no trade, que envolve ansiedade e tudo mais, essa adrenalina ela faz um mal excessivo. Por quê? Toda vez que nós estamos sentindo que algo perigoso vai acontecer, a gente recebe essa injeção de adrenalina, né? Mas antes disso, vamos entender o porquê que a gente sente isso. Por que a gente sente que um trade pode ser perigoso, tá? Acontece que quando a gente vai entrar num trade, o nosso inconsciente ele vai analisar a situação e vai comparar ela com a mesma situação que a gente já viveu outras vezes. Acho que a gente já discutiu em outros bate-papos, né, sobre esse assunto, que o nosso inconsciente compara a nossa situação atual com alguma situação que a gente já viveu, né? E nisso, se a gente teve um loss em alguma situação passada, esse loss ele tem um grande peso, ele tem muita relevância no nosso inconsciente. Porque vocês lembram o teste da teoria da perspectiva que a gente fez logo no começo do treinamento? Lá você vê que o impacto do loss no nosso psicológico ele é muito maior do que o impacto do gain. Então a referência que o nosso inconsciente tem de uma operação de loss, ela fica muito mais, é muito maior
do que uma referência que ele tem para uma operação de gain. Então a relevância acaba sendo para o loss muito maior. Isso mostra para o nosso sentimento que isso pode ser perigoso. Principalmente isso é mais forte nas pessoas que vêm de muitos losses no passado, que cada loss que você toma você reforça essa ideia no seu inconsciente, né? Ou para as pessoas que estão começando, os traders iniciantes, que não entendem ainda que o loss é algo natural e faz parte do trader, do trader, porque isso aí vai acompanhar a gente a vida inteira. Quem está disposto a viver nesse mercado vai ter que entender que o loss vai fazer parte. Em um momento ou outro a gente vai tomar uma operação de loss. Então por isso que o nosso inconsciente interpreta em muitos momentos essa entrada da operação como algo perigoso. Bom, mas vamos retornar aqui à questão da interpretação do nosso corpo. O nosso corpo, toda vez que a gente vai entrar numa situação de perigo ou de estresse, algo que vai fazer com que nos incomode, que a gente saia da nossa zona de conforto, o nosso cérebro vai mandar uma mensagem para a nossa espinha, que uma vez essa espinha vai fazer um estímulo nervoso nas glândulas suprarrenais que começam a produzir adrenalina e jogam essa adrenalina na nossa corrente sanguínea. E essa adrenalina na nossa corrente sanguínea, ela tem dois objetivos principais, que são, primeiro, nos defender, e o segundo é fazer com que a reação nesse momento de perigo seja mais eficaz. Mas que reação é essa? A reação física. Por quê? Lá dos primórdios, por padrão da natureza humana, desde lá dos primórdios, a gente tem duas reações diante de uma situação de perigo. A primeira é fugirmos da situação e a segunda é enfrentarmos essa situação de perigo. Ou que nos causa estresse, que causa ansiedade. Então, como é uma situação física, o nosso organismo vai gerar adrenalina e vai jogar na nossa corrente sanguínea. Só que no mercado, a gente tem que tomar decisões. E esse excesso de adrenalina vai afetar a nossa tomada de decisões. De que forma? Vou explicar agora para vocês. Quando a gente está na situação de perigo, que a gente vai fugir ou enfrentar, o que vai determinar se a gente vai enfrentar ou fugir? A tendência que a gente tem naquele momento, naquela operação. Se a gente está com a tendência de enfrentar, essa adrenalina vai ser carregada para os nossos membros superiores, nas nossas mãos, nos nossos braços, para que a gente ganhe agilidade nos braços e nas mãos para enfrentar essa situação. Mas se a nossa tendência é fugir dessa situação, o nosso cérebro vai enviar essa adrenalina para os membros inferiores, que ele vai carregar as pernas e os pés para que aumente a pressão sanguínea e a gente possa sair correndo dessa situação. E aí que algo muito engraçado acontece com a maioria de vezes com os traders. Porque quando a gente está operando, na nossa grande maioria, a gente está sentado, correto? E esse fluxo de adrenalina que vai descendo para nossas pernas e pés, ele acaba se concentrando na nossa região abdominal. E é isso que causa aquela sensação. Eu acredito que 100% de todo mundo começou no mercado ou está numa operação, já passou por isso, que é descrita como as borboletas do estômago ou uma dor de barriga, entendeu? Ou muitas outros traders têm essa sensação física, né? Então você vê como algo que é emocional, de tomada de decisão, de adrenalina, reflete em características físicas do nosso corpo. E o que direciona uma tendência ou outra? Se a gente vai enfrentar ou se a gente vai correr. É a percepção que a gente está recebendo naquele momento. Um exemplo muito claro, que eu vejo isso todo dia que a gente está operando junto, é que assim, quando eu digo que eu vou entrar num trade, todos vocês também o fazem. E fazem exatamente no momento que deveria. E por que isso acontece? Porque vocês criaram a tendência de enfrentar o perigo. Por quê? Porque vocês não estão sozinhos. Por que a gente sempre fica mais valente quando tem alguém com a gente? Porque a gente tem a percepção de que tem mais pessoas conosco, a gente vai conseguir vencer aquilo. E o oposto também é válido. Quando vocês estão sozinhos e deixam as oportunidades passar, ou entram errado,
Porque vocês estão na tendência de fugir da situação estressante. Então, às vezes, vocês, porra, vou sozinho, não vou entrar. Eu já escutei muitos de vocês aí na sala falar, viu, vamos entrar? É muito comum, né? Alguns de vocês, e aí, vamos entrar? Porque se a pessoa fala que vai, a pessoa vai para a tendência de enfrentar o perigo. E aí essa descarga de adrenalina vem para os membros superiores, pega a entrada e vai e faz. Só que isso, no contexto, acaba sendo errado, porque a gente não pode ter esse excesso de adrenalina trabalhando no nosso corpo. A gente tem que achar uma forma de dissipar ele, que é através do exercício que eu expliquei mais cedo. Então, ó, vamos lá. Dessa forma, a gente pode notar que em várias situações, onde ficamos com as mãos trêmulas ou com as pernas bambas, tudo isso é o resultado físico do excesso de adrenalina que foi produzido pelas nossas glândulas suprarrenais, pelo comando nervoso que elas receberam da espinha, que foi estimulado pela mensagem que veio do nosso cérebro, que interpretou que um momento de estresse ou de perigo que a gente vai passar com base nas comparações que o nosso inconsciente faz com a situação similar a essa que a gente já vivenciou antes. Então, lembre-se de que eu já disse várias vezes e volto a dizer. O nosso inconsciente, ele é burro. Ele não sabe o que nos faz bem ou o que nos faz mal. Ele guarda todas as experiências que vivemos e para algumas ele dá mais valor ou menos valor conforme a nossa percepção daquele momento ou experiência vivida. A gente não pode mudar o que a gente vai viver. A gente não pode mudar alguma coisa que aconteceu ou que vai acontecer. Está fora da nossa alçada, a gente não pode mudar, mas a gente pode mudar a percepção que a gente tem daquela situação. A gente pode encarar aquilo como um, uma grande perda ou uma oportunidade de crescimento. Tudo isso cabe a gente interpretar e perceber do mercado e da vida. E isso que a gente perceber é o que o nosso consciente vai guardar. Então isso é muito importante a gente se policiar com relação às percepções que a gente faz de tudo que acontece ao nosso redor, principalmente no mercado. E a distinção do que é certo, o que é errado, o que nos faz bem, o que nos faz mal, que cabe ao nosso consciente. Então é o nosso cérebro consciente que determina o que é certo, o que é errado. Só que falando no nosso cérebro consciente, agora eu quero explicar para vocês como esse excesso de adrenalina pode afetar e afeta o nosso cérebro consciente. Vou pedir para vocês, pega a sua mão direita e coloquem ela na sua testa do seu lado direito. É mais ou menos nessa região onde você está com a mão agora que a gente tem a parte do nosso cérebro que é consciente, que essa é a parte responsável pela elaboração da nossa linha de raciocínio. Só que quando esse excesso de adrenalina está percorrendo o nosso corpo, ele vai passar por todas as áreas do nosso corpo. E quando ele para nessa região, o que é muito comum vocês verem pessoas que estão em situação de estresse ou que estão nervosa. Vocês vão ver que a veia do pescoço e a veia dessa região da cabeça, aí da testa, da lateral, ela não se destaca, porque tem esse aumento de fluxo de sangue, e esse fluxo vai levar toda essa adrenalina para essa região, espalhando ela por todo o nosso corpo, inclusive nessa parte. E quando ela chega nessa região do cérebro, ela causa uma interrupção de milésimos de segundos na nossa linha de raciocínio. Mas essa interrupção de milésimos de segundos é o suficiente para a gente perder a nossa linha de raciocínio, a gente perder o fio da meada. Em outras palavras, é isso que vai causar o famoso branco. E aí que a gente pode esquecer o que deveria fazer, esqueceu de analisar uma coisa ou outra, esqueceu de ver se tinha um filtro ou não, ou até causa a hesitação. Por quê? Esse delay mental, que de milésimos de segundos nos afeta de tal forma a nossa linha de raciocínio, que até a hesitação de entrar na operação pode refletir dessa forma. Porque você deveria ter entrado, não entrou, aí a operação andou, aí vem aquele sentimento de perder o movimento, de perder a operação. Por isso que eu gosto sempre de reforçar com vocês.
Não fiquem chateados de perder uma oportunidade. Fiquem chateados de perder dinheiro. Oportunidade o mercado vai nos dar toda hora. Dinheiro a gente vai ter que saber extrair delas. Isso é muito comum, principalmente nos trades iniciantes. Eu vou dar um outro exemplo aqui, principalmente falando nessa área de trade. Todo mundo vai lá, estuda muito, se prepara muito, faz milhares de backtest, procuram entender todos os filtros, entender como o mercado funciona, leem milhões de livros, vão para a conta demo, ganha milhões na conta demo. E aí, por que que quando vem para a conta real não consegue fazer nada do que aprenderam? Não fazem simplesmente porque esquecem como deveria ser feito? Mas todo esse esquecimento ou esse delay é causado por esse excesso de adrenalina que por milésimos de segundos interrompeu a sua linha de raciocínio. Vamos continuar aqui. Então, para resumir, se você apertar uma mão contra a outra na altura do peito e entre um aperto e o outro respirar fundo e oxigenar o seu cérebro e depois abrir e fechar as mãos, dissipando esse excesso de adrenalina, esse exercício vai ajudar você a evitar pernas bambas, borboletas no estômago, mãos trêmulas, boca seca, coração acelerado e principalmente evitar o esquecimento e a hesitação em um momento de muito estresse, mas é o momento mais importante para o trader, que é a hora de apertar o botão no momento certo. Esse exercício eu aprendi, já venho usando ele há um bom tempo e me ajudou muito a me manter calmo e controlado durante os meus trades. Mas eu ainda o pratico até hoje porque essa calma, ela pode ser perdida por qualquer erro que a gente cometa em nossas operações e nos levar a uma nova situação estressante, que normalmente é muito comum vir logo depois de um loss. Porque quando a gente toma um loss, você sabe que a nossa ânsia de recuperar em outra operação o que foi perdido inicia uma sequência de erros que pode resultar em um prejuízo muito maior e reforçar ainda mais no nosso inconsciente essa ideia de que entrar no trade pode causar dor. Bom, galera, esse era o meu recado para vocês do dia de hoje. Gostaria de estar compartilhando esse exercício, que vocês começassem a aplicar ele e depois eu quero o feedback de vocês que me digam: porra, foi legal, bacana, me ajudou, tô mais tranquilo, tô mais calmo. Porque eu acompanhando vocês na sala, eu vejo que muitos de vocês estão precisando de algo assim, hein? Algum de vocês aí tá com alguma dúvida? Gostaria de estar complementando? Vamos lá, galera. Não. Vou começar a exercitar esse exercício, sim, com certeza. Eu achei que eu tive que tirar do silencioso aqui. Ok? Cara, eu achei muito bom e vou tentar botar em prática isso aí. Perfeito. Excelente, excelente. Vou colocar em prática também. Aconselho a todos aí que vão escutar esse áudio aí, esse vídeo, a colocar em prática também, porque o nosso emocional é praticamente 50% do trade. Então, usar todos esses artifícios para a gente a nosso favor, acho muito válido. Acho muito top essa dica do Hélio aí de hoje. Então valeu, galera. Muito obrigado pela participação de todos. Um ótimo final de semana para vocês. E segunda-feira tamo junto. Valeu, Team X. Valeu, tamo junto.